Boa noite, pessoal. Então vamos iniciar a aula dessa noite, 23 de outubro, uma sexta-feira. Dando mais uma vez meu boa noite, né? Espero que todos estejam bem. E primeiro gostaria de parabenizar aos alunos dessa disciplina, das turmas de Administração e Gestão da Qualidade, pelo resultado da avaliação. Fiquei extremamente satisfeito com o resultado, a performance, o aproveitamento de vocês, né, que girou na média em 9,5, né? Então, fiquei muito feliz e desejando que neste próximo bimestre, vocês continuem aproveitando o conteúdo, né, e desenvolvam, né, mantenham a performance ou melhorem, né? Porque 9,5 é uma média realmente considerável, tá? Então, queria dar os parabéns e saber de vocês o que vocês acharam do resultado, se vocês ficaram satisfeitos. Amanda, como é que você percebeu o seu desenvolvimento? Ah, professor, eu achei bem fácil. Porém, eu demorei um pouco para responder muito porque eu queria ter certeza, mas li os conteúdos e estava bem mais fácil do que da outra prova. Você ficou satisfeita com o seu aproveitamento? Sim, tirei 9. E não somente na minha disciplina, mas nas demais também você teve um aproveitamento assim? Sim, também. Ai, que legal. Fico contente também. E o Giliard, boa noite, Giliard, tudo bem? Giliard Batista, você me ouve? Boa noite, professor. Estou te ouvindo, sim. E como é que foi o resultado? Ficou satisfeito com o resultado? Conta pra gente. Sim, fiquei, sim. Satisfeito, sim. Foi bem razoável a prova. Foi E as, bem, de- graças a Deus, tudo e bem. as demais disciplinas também? Também, correto. Ai, que bom. Fico feliz por você também, viu? E a Larissa, o que conta pra gente? Oi, professor, eu consegui também fazer a prova. Hum, Achei que estava fácil também. Essa área já é a área que eu trabalho na parte do departamento de RH. Oh, sei. desculpa, departamento do DP, né? Departamento Tá, pessoal. Então, eu achei que eu acho a matéria do senhor assim, o que identifica comigo, que é o que eu trabalho no meu dia a dia. Então, sei. para mim, a prova foi mais fácil. Que legal, Larissa. E as demais disciplinas? Foi tranquilo também. Gostou do resultado, então, no geral? Sim, eu só fico um pouco apertada mesmo em matemática, mas tá indo. Tá tendo aula quase? Tô tendo uma aula de macroeconomia. Ah, com quem? Qual professor? Vinícius. Ah, excelente professor. Muito bom. E o Reginaldo, como é que foi, Reginaldo? O resultado, ficou satisfeito? Eu achei a prova fácil também, deu para responder assim, de uma forma tranquila, né? Sei. E até mesmo porque o conteúdo é um conteúdo fácil de entender. Tá. E as demais disciplinas também ficou dentro do esperado, né? Da expectativa esperada, né? Ah, que bom, Reginaldo. Que bom que você gostou do seu resultado. Isso diz que, mesmo nós tendo que mudar a nossa metodologia de trabalho, mesmo assim, vocês, né, absorveram bem os conteúdos e conseguiram fazer uma prova, como você mesmo diz, Reginaldo, com tranquilidade, que é o que a gente sempre planejou isso, né? Nada de correria, né? Então, fico contente também por vocês, viu? Sim. E também, professor, assim, por ter também dado esse tempo para a gente fazer, né? Dá para a gente fazer com mais calma, mais tranquilo, né? Isso tudo ajuda a gente, né? Assim, sem aquela pressão do relógio sobre a sua cabeça, né? É,
as coisas parecem que fluem melhor, né? Sim. Que bom, fico contente. Boa noite, Josi. Vamos ver se a Josi me responde. Boa noite, professor, tudo bem? Eu estou bem, e você, Josi? Tudo bem, graças a Deus. Como é que foi o resultado lá? Gostou do resultado da avaliação? Como é que foi? Conta pra gente. Gostei, professor. Apesar que está sendo difícil, Aham. mas só dando sua aula dá para pegar bastante a explicação. Gostou, então, do resultado? Ai, que bom, que bom. Rayane, boa noite, Rayane. Bom, gente, outra informação que eu gostaria de reforçar com vocês é se vocês fizeram lá o avaliar. Eu acredito que durante a semana os professores, a coordenação, devam ter, né, entrado em contato com vocês para dizer sobre a importância desse instrumento de medição de nível de satisfação e insatisfação dos alunos, professores e até da parte administrativa. Então, eu quero crer que vocês tenham aproveitado esse canal de comunicação para poder tecer, né, os comentários que forem necessários, que esse instrumento ele tem o objetivo principal dar voz a vocês, né, sobre os diversos aspectos que a instituição oferece para os alunos. Então, esse instrumento chamado Avaliar, ele dá eco, né, à voz de vocês, né, e nós reforçamos sempre a importância desse instrumento, dessa pesquisa, né, para podermos, né, não somente a instituição como estrutura e infraestrutura, mas também nós, professores, podermos melhorar nossa didática, poder alcançar mais fácil vocês, né, na interpretação desses conteúdos, fazer com que cada conteúdo ele tenha uma certa facilidade na abstração, na fixação dessas informações, né? Como eu disse para o Reginaldo, nós tivemos que nos adaptar a uma nova situação, né? Termos aí 100% das aulas, né, online, e nós sabemos também, né, que toda mudança ela gera algum desconforto. Mas mesmo assim, a gente tem tido o extremo cuidado de poder acolher vocês em suas dúvidas, dar realmente o sentido para que vocês realmente não fiquem prejudicados em algum momento com relação às matérias, às disciplinas. Então, esse instrumento avaliar, ele tem essa finalidade também. Por que eu falo também? Porque vocês têm canal de comunicação também com os representantes, canal de comunicação com a coordenação do curso, né? Então, o avaliar é mais um, né, dos diversos instrumentos que a instituição trouxe para a nossa realidade, com o intuito de sempre buscar melhoria, né? Então, se é para melhorar a estrutura, a infraestrutura, os meios de comunicação, a facilidade que vocês possam ter ou não ter, né, em relação às conexões aluno-professor, professor-aluno, o portal, a acessibilidade. Então, todos esses elementos que fazem parte da vida de vocês e de nós, professores, ele precisa ser medido periodicamente, né, para que, e vou reforçar mais uma vez, para que
esta finalidade, né, de abrir esse canal de comunicação sirva para que vocês realmente teçam seus comentários e busquem, né, tirar dúvidas relacionadas aos critérios. Então, eu peço a gentileza, caso algum aluno não tenha ainda respondido ao avaliar, que entre lá no portal com máxima tranquilidade e responda, tá? Para que a gente tenha o maior número possível de alunos respondentes, né? Para que realmente a tabulação e o resultado da pesquisa, ela represente a maioria, né, do nível de satisfação ou não dos alunos, né? Então, isso eu gostaria de reforçar e realmente pedir, né, o engajamento de vocês para que vocês realmente utilizem esse instrumento. Mas, enfim, nós estamos iniciando hoje o segundo bimestre, tá? Então, estamos aí na reta final de concluirmos mais um semestre do curso de Administração de Empresas e Gestão da Qualidade. Então, nós passamos pela unidade 1 e 2, falamos bastante sobre a perspectiva da gestão de pessoas nas organizações, qual é a sua abrangência, quando se fala de pessoas. Incluímos nessa abordagem a área de recursos humanos, que não é a única área ou o único departamento que administra pessoas. Nós temos aí uma interdependência de todos os departamentos e gestores na administração dessa mão de obra. O RH, ele é um departamento de apoio de staff junto aos demais na hierarquia da organização, e passamos pelos subsistemas dessa área tão importante chamada recursos humanos. Tá? Então, é bom e muito propício que vocês lembrem de que quando ouvirem falar de gestão de pessoas, não pensem apenas em RH. Todos os departamentos que possuem gestores, representantes legais da empresa, são gestores da sua equipe de trabalho. Desculpe. Então, gestão de pessoas não é privilégio somente de RH. O RH ele tem uma participação singular na gestão de pessoas como uma área que gera um sistema de informação para os gestores. Se nós pensarmos especificamente na área de RH, a responsabilidade dessa área é administrar informações e documentos pessoais, profissionais e disciplinares. Agora, quem dirige uma equipe, quem conduz a conduta coletiva de uma equipe, não é o RH. São gestores, são os administradores, são os gestores da qualidade, enfim, todos aqueles que na hierarquia possuem o chamado cargo de confiança. Então, eu tomei o devido cuidado de não direcionar a disciplina a vocês pensarem que fosse uma disciplina de RH, e não é. Ela faz parte do processo. Tá? Então, nessas duas unidades, nós tivemos essa perspectiva de vocês entenderem que, seja no curso de administração, no curso de bacharelado, quando alguns de vocês vierem a se formar, a se graduar como administradores de empresa, vocês serão também gestores de pessoas. Gestores do segundo fator de competitividade de qualquer empresa no mundo. Visto que nós falamos que o primeiro fator, né, e mais importante fator de competitividade e diferenciação de uma empresa para o seu concorrente é a área financeira.
Então, as empresas que conseguem, né, escolher o modelo de gestão, onde, né, finanças é bem planejado, bem conduzido, essas empresas elas podem se diferenciar de outras, né, como seus concorrentes. O segundo fator de mais importância são as pessoas que desenvolvem suas funções, buscam, né, atingir resultados, né, e dentro da visão sistêmica, né, de que todos os departamentos, num final de exercício apurado, todos os departamentos consigam atingir suas metas e objetivos para alcançar o resultado final da organização, que é a rentabilidade. Então, vocês, administradores de empresas, serão gestores de pessoas também, o segundo fator de diferenciação e competitividade. E não diferente aos gestores da qualidade, né, especificamente ligado a processo, também serão gestores de pessoas, porque terão abaixo, né, a responsabilidade de conduzir pessoas também. Tá? Então, eu tomei o devido cuidado de não restringir as minhas abordagens apenas à área de recursos humanos. Pois bem, entramos no segundo bimestre, falando agora na unidade 3 do livro, sobre programa de integração. E eu gosto muito, né, vamos dizer assim, esmiuçar muitas vezes o tema para que a gente consiga entender no decorrer das abordagens, né, do que se trata. Então, quando nós falamos de programa, nós estamos falando de algo que foi discutido antecipadamente para que se criasse um programa. Não se cria um programa da noite para o dia. Um programa, ele requer, né, discussão, debate, principalmente sobre intencionalidade daquilo que se quer realizar, do planejamento que vai ser necessário para que algo aconteça e, principalmente, né, quais pessoas serão envolvidas nesse planejamento, né, na execução desse planejamento. Então, falar de programa é falar de planejamento. Falar de programa é falar de ações que foram antecipadamente vistas e revistas e analisadas. Né? E depois, a finalidade principal. Né? Então, um planejamento que foi discutido, foi debatido, né? Foi implementado, né? A respeito do quê? A respeito de integração. Mas por que é tão importante se pensar em integração? Muitas vezes nós nos deparamos com situações já posicionadas numa empresa, nós já deparamos com conflitos, né, existentes em equipe que já existem na organização, mas nós não damos o devido valor, por exemplo, nas estratégias utilizadas pela organização e gestores no acolhimento, na recepção de novos colaboradores. Parece que o novo colaborador, ele precisa estar apto, desde o primeiro dia, a entrar numa equipe de trabalho e já começar a trabalhar como se ele já estivesse lá há algum tempo. E nós sabemos que não é assim que funciona. Todos nós tivemos o nosso primeiro dia de trabalho e sabemos a dificuldade que é nos integrarmos a uma equipe. O relacionamento, ele não acontece em um dia, em uma semana, ele vai sendo construído ao longo do tempo. A confiança, a dedicação, a observação, os resultados, eles vão acontecendo à medida, né, que as atividades, funções e o dia a dia, eles forem desenrolando.
Então, por que não preparar, né, o ambiente desde o primeiro dia? Por que que eu vou pensar, por exemplo, em rever aquilo que eu não planejei, né, depois que acontece alguma coisa? Né? Por que que eu vou rever o alicerce da minha casa depois que eu construí a casa? E me deparo com a dúvida de que eu poderia ter feito o alicerce melhor. De que aquele alicerce não foi devidamente cuidado desde o início, né, capaz de sustentar uma casa que eu idealizei, porém eu não planejei isso com antecedência. Então, muitas vezes, a causa de muita rotatividade em empresas se dá justamente pela quebra de confiança, pelas expectativas que não foram atendidas e assim por diante. Se nós lembrarmos do processo de seleção que eu comentei com vocês, o que você espera de um candidato? Né? Quando o candidato ele é identificado para participar de um processo seletivo, para vir fazer uma entrevista, que ele faça pelo menos uma pesquisa prévia, né, daquela empresa que o está convidando para participar do processo. Só que normalmente essa pesquisa é feita na tela de um computador, com informações que eu leio, que eu vejo, e eu vou criando um cenário, né, uma perspectiva de que aquela empresa pode ser a empresa da minha vida. Então eu vou lá, pesquiso, verifico, me convenço de que aquela empresa será a empresa da minha vida e aceito participar do processo. E se eu não perceber que essa empresa pode me trazer resultados, eu desisto. Mas vamos pensar na primeira hipótese, que é de aceitar. Então esse candidato ele vai participar do processo seletivo com esse cenário na cabeça. Então, logo esse candidato, ele chega na empresa, que ele dá o bom dia lá na portaria, ele já começa a fazer comparações. Eu vi lá na fachada da empresa, era desse jeito, eu olho, nossa, é igualzinho. Então, a gente começa a fazer comparações, né? O cenário que eu trouxe da minha casa, eu vou comparando com o cenário que eu estou vendo. A partir do momento que o processo de seleção ele começa, né, eu continuo fazendo comparações. Por quê? Porque normalmente o selecionador apresenta a empresa, fala sobre produto, fala sobre serviço, fala sobre isso, sobre aquilo, e aí o que vai acontecendo? Eu continuo fazendo comparações do que eu li e vi na internet, daquilo que eu estou vendo desde a portaria na chegada, e vou começando, né, nessa comparação. Ela pode ser positiva, pode ser negativa. E a coisa vai desenrolando. Vai fazer teste, vai fazer entrevista com o gestor, até o momento em que ele é contratado. Então percebem que, desde o início, há uma ação, né, de comparar perspectivas, né, de ansiedades, ou coisa que o valha. Né? Então, esse candidato ele vai se alimentando de informações, né, e ele vai ter que decidir se ele continua ou não. Levando em consideração de que esse candidato continue no processo e decida iniciar, né, naquela empresa, nós temos duas alternativas. A primeira, e a mais comum, é esse novo colaborador chegar na empresa, ser apresentado ao gestor ou aquele que o gestor designar para poder recepcionar, dar as boas-vindas e já colocar o colaborador já
no departamento para começar a trabalhar, recebendo informações. A pessoa muitas vezes, lógico, muitas vezes não, a pessoa não sabe nem onde é o banheiro, né? O primeiro dia é aquele dia que a pessoa está ansiosa para começar a trabalhar, né? Dá aquele espiriri, já quer logo de cara ir no banheiro para dar uma aliviada e começar. Mas aí nós temos uma segunda alternativa, né? Que é tentar baixar o máximo esse nível de ansiedade. Por quê? Porque dúvidas vão sendo, né, alimentadas por esse colaborador desde lá do início. Será que é assim? Será que é assado? Será que isso acontece? É assim mesmo? Né? Então, na segunda hipótese, né, seria baixar o nível de ansiedade, né, mostrando à empresa mais uma vez, porém agora de uma forma mais tranquila e mais profissional, demonstrando as expectativas que este colaborador pode, né, e deve ter desde o seu início, as perspectivas de carreira, caso a empresa tenha políticas de carreira, até onde aquele colaborador pode chegar a partir daquele momento, né? Apresentar, né, não somente a empresa, mas todo o conjunto de políticas, e quando eu falo conjunto de políticas, eu estou falando dos valores que nós comentamos lá atrás, quando nós falamos de missão, visão e valores, e que valores era o conjunto de providências, de normas e procedimentos que a empresa adota para que todos os empregados sigam no mesmo caminho. Então, é nesse momento, na segunda hipótese, que eu começo a diminuir esse nível de ansiedade desse colaborador recém-chegado, antes dele ir para o seu posto de trabalho. Porque, pensando de forma estratégica, é nesse momento de integração que esse colaborador, se tiver dúvidas, ele vai se posicionar. Ou, se não, né, a habilidade das pessoas que trabalham no programa de integração provocam essas possíveis dúvidas. Né? Então, como é que é o tratamento de ponto eletrônico, de frequência? O que a empresa espera dos colaboradores recém-chegados? Quais são as políticas de recursos humanos? Tá? Se houver alguma intercorrência com relação à saúde, aonde que ele deve levar o atestado, como fazer, se tem que conversar com o chefe, se tem que ir direto lá no RH, demonstrar as políticas de saúde e segurança, né? Então, alertar aquele colaborador recém-chegado para ele se prevenir contra acidentes, falar onde é o restaurante, caso tenha, se não tenha, como que é feito, concedido o horário e intervalo de repouso e alimentação, políticas que podem, né, alimentar essas dúvidas e tirar essas dúvidas da cabeça do colaborador, que já não é mais candidato. Quando que é feito o pagamento? Esse pagamento é conta salário? O que a empresa pode oferecer de benefícios para ele, para seus familiares? Enfim, duas alternativas que eu lanço para vocês. E aí a pergunta que se faz é: vocês, como futuros gestores ou gestores, se já são nas empresas onde trabalham, qual das duas alternativas vocês acreditam que seria a melhor estratégia para iniciar um processo de integração? Seria a primeira alternativa ou a segunda alternativa? Então, eu deixo esse questionamento para vocês.
né? Eu tive aí durante a semana lecionando esse conteúdo e eu recebi alguns depoimentos de pessoas, por exemplo, de alunos que passaram pelo processo de integração, né? De um dia, outro aluno disse que passou algumas horas, outro aluno disse que passou uma semana. A empresa se dispõe, na primeira semana, a fazer esse programa de integração, para que quando o candidato, ou colaborador, perdão, né, ele sair desse programa, ele já saia ambientado, ele já tenha condições de baixar o seu nível de ansiedade e focar no trabalho, né? Inclusive fazendo a brincadeira que eu fiz no início, né, de que o colaborador no primeiro dia não sabe nem onde é o banheiro, né? E se precisa pedir autorização para ir no banheiro ou não. Então, todas essas ansiedades, elas são deixadas ali naquele local do processo de integração, né? Justamente pensando no médio e longo prazo, né? Para que esse colaborador realmente ele se sinta o mais acolhido possível, né? Para que, desde lá do início, quando ele fez a pesquisa no computador sobre a empresa, até o momento que ele passar por esse programa de integração, ele tenha as suas comparações feitas, né? E principalmente, né, ele chegue na conclusão, né? Se aquilo que ele pensava, se aquilo que ele imaginava, se de fato, né, representava a realidade. E se aquela empresa pode ser ou possa ser a melhor empresa da vida dele. Então, eu gostaria de saber se alguém, né, dessa sala já passou por um processo de integração. E se pudesse dar algum depoimento para a gente, por favor. Alguém já passou por um programa de integração, um programa de socialização? Senhora! Eu já. Eu quem? É a Rejane. Oi, Rejane, tudo bem? Oi, boa noite. Hoje eu estou vendo seu nome aqui, viu, Rejane? Apareceu? Apareceu. Eba! Inclusive sobrenome Amorim. Ele pediu quando eu fui entrar mesmo, tá pedindo agora, eu coloco. Que bom, agora você está bem identificada. É. Então, conta pra gente rapidinho, Regiane, como é que foi, que experiência que se você já teve com integração ou sem integração, o que você entendeu? Já tive integração que foi um dia antes do trabalho, que foi conhecer a empresa, tal. Primeiro falar, né, dos benefícios, tal. Sim. Aí depois você faz a pessoa do RH levou a gente, né, todo mundo, para conhecer, né, todos os setores da empresa. Para fazer um tour? Isso, para fazer um tour. Aí depois, o restante que sobrou, a gente já foi ficar junto com uma outra pessoa já, para ir aprendendo o trabalho, e depois que ficamos algumas horinhas ali junto com uma pessoa que já, né, eles escolhem uma pessoa normalmente que é uma pessoa bem vista na empresa, que segue tudo direitinho, tal, para poder dar bons exemplos, né? Porque assim como tem aqueles lá que cumprem os horários e todas as regras da empresa, tem aqueles que dão um pouco de trabalho. Então, eles sempre procuram colocar, quando está iniciando, já com essa pessoa que é uma pessoa bem vista, né? Pessoa comprometida, digamos assim, né, com a empresa. E depois de um tempo, algumas horas que eu fiquei com essa pessoa, aí eu já fui fazer o meu trabalho, eu junto com uma menina que também entrou no mesmo dia, para a gente ir pegando confiança e tal, aí depois no outro dia já sozinho. Mostraram onde era o banheiro, Regiane? Ah, sim!
Mas eu também tive uma integração numa empresa que eu não conseguia, nos primeiros dias, me achar lá dentro, que lá é grande, enorme, e aí eu ficava perdidinha. Às vezes você tinha que ir de um setor para outro, para outra máquina, nossa, eu não achava os lugares, dava um trabalho. Aí eu passava em um lugar, onde é tal lugar? Lá dentro da Witton, porque lá é grande. É verdade. E eu tive uma integração que, assim, foi um treinamento e uma integração que era para depois lá em São Paulo, lá para Eletropaulo, que depois desse treinamento a gente já ia começar a trabalhar, mas aí deu um problema lá, porque a Enel comprou e acabou que até hoje. Sério? Só foi o sofrimento do treinamento sério, de acordar 4 horas da manhã para ir para São Paulo, ficar no ônibus, quebrar na Anchieta e ficar no ponto de madrugada sozinha naquele escuro e depois, ó, não deu em nada. Ei, meu Deus do céu. Mas teve cafezinho e pão de queijo. Não, tinha sim, tinha almoço, foi bem legal. Agora me diga sobre a perspectiva administrativa, tá? Qual estratégia você acredita que possa trazer melhores resultados para quem está iniciando a atividade naquele dia? A primeira abordagem que eu fiz ou a segunda? Ai, professor, desculpa, eu não ouvi, A porque eu primeira. entrei atrasada. Mas se for, tipo, seria tipo a da aula que está lá no AVA, que é uma que já colocar direto a pessoa para trabalhar, ou... Não, é assim, a minha primeira abordagem foi essa. Tem empresas que não se preocupam com a integração. Então, a Rejane chega lá na portaria, avisam para o chefe que a Rejane chegou, ela vai assinar os documentos na RH e já vai direto para o trabalho. Essa é a primeira abordagem. A segunda é uma empresa que se preocupa desde o início com esse programa de integração, tá? Para ambientar melhor as pessoas e diminuir o nível de ansiedade que a gente tem mesmo. Isso é qualquer um. Primeiro dia de emprego, a gente sabe que acontece. A pessoa não dorme nem direito na noite anterior. Ansiosa, isso é um problema, viu? Eu preciso melhorar isso, não sei como. Com certeza, né? A segunda opção em que a pessoa vai, em que o administrador lá, a pessoa vai e faz a integração e tenta deixar o colaborador mais já Menos ansioso, né? menos preocupado com as coisas e mais assim, né? Então, porque são programas como esse, que é né, um programa dentre vários outros que existem na empresa, né, que são estratégias pensadas para poder, né, no futuro breve, tirar proveito disso tudo. Né? Então, o que a gente pensa é que programas como esse, tão baratos, eu falo de custo, né, porque eu sou administrador também, e sei, e quero que vocês sempre saibam, de que uma empresa ela é administrada por números e não por boas intenções. Né? E quando eu meço, né, quando existe essa medida, né, do programa de integração, do pãozinho de queijo, do cafezinho, daquelas horas em que a pessoa está ali recebendo informação, isso no curto e no médio prazo, ele se paga. Verdade. É mesmo, professor, eu achei muito interessante nesse que eu falei para o senhor lá, que a gente ficou no treinamento, a gente fez tudo, fizemos exames médicos, aí depois fomos para o treinamento, que já era para em seguida começar a trabalhar. E é muito interessante que a partir do momento que você chega lá próximo do lugar que você vai fazer o treinamento, a gente já está sendo observado. Eles observam se você, porque tem assim bastante umas regras lá de conduta para atravessar a rua,
para tudo isso. Então, tem uma faixa próxima da empresa que ficam umas pessoas disfarçadas lá fora já observando se você vai atravessar na faixa, se você vai atravessar no lugar errado. Lá dentro eles explicam tudo direitinho o lugar que você pode atravessar lá dentro também. É tudo sinalizado. Lá dentro, eu achei muito bacana. Lá dentro tem as lixeiras para você jogar o lixo quando vai almoçar e tomar o cafezinho lá da tarde, que era o dia inteiro. Para você jogar tudo separadinho, eles têm as pessoas que estão lá observando se você está fazendo certinho, separando o lixo, se você termina lá, se você vai lá e lava lá o talher lá que você sujou, essas coisas, sabe? Eu achei muito bacana, muito legal. Aí você já está sendo observado desde lá, então, do treinamento, porque depois, quando você começar a trabalhar, tem umas regras que se você não cumpre e o fiscal vê você fazendo errado, aí você automaticamente já está desligado, eles já te desligam da empresa. Tá vendo só? Mas Que é bom. bem legal. Obrigado, viu, Regiane, pelo depoimento. Mais alguém gostaria de falar se teve alguma experiência com um programa de integração, pessoal? Tenho certeza que a Josi quer falar. Tá vendo? Acertei. Diga, Josi. Eu só fiz o processo de integração e o meu foi 2 dias. 2? O primeiro, 2 dias. O primeiro com o RH, você faz todo o processo, que eles falam todos os seus benefícios e tudo, de uniforme, do que você tem que fazer dentro da planta. E um outro dia, que é com bombeiro, segurança patrimonial e segurança do trabalho, onde ele apresenta toda a planta, todos os setores, o que pode fazer, o que não pode, como se deve se comportar dentro. E a OSAI pode entrar com alguns tipos de EPIs, outras que não permitem ter nenhum tipo de EPI, outras que a gente não pode entrar. Então é bem legal. Você conhece praticamente a fábrica inteira. Mostraram também onde era o banheiro, Josi? Sim. Todos os setores que você passa, que tem banheiros, restaurantes. Eu brinco um pouco a respeito do banheiro, justamente pela ansiedade, ela provoca alguns distúrbios na gente, né? E um dos primeiros distúrbios é ir querer ir no banheiro, né? E tomar água. E tomar água. E às vezes a gente chega assim tão tímido, às vezes não, na maioria das vezes chega tão tímido que até às vezes fica com medo até de perguntar onde é o banheiro, não é? Sim. Eu acho que difícil você não passar por essa fase, né? Acho que eu sei, mas que quase todo mundo deve passar por isso. Então, e com um acolhimento, né, feito de uma maneira bem profissional, bem calorosa, bem humana, né, porque afinal de contas nós estamos recepcionando alguém que vai ficar pelo menos 1/3 do dia ali dentro, né? Então, por que não recepcionar bem para justamente já ganhar a confiança das pessoas desde o princípio? Isso mesmo. Não é? Sim. Mas que bom, Josi. Mais alguém gostaria de tecer algum comentário? Pode falar, Amanda. Eu deixo. Professor, a minha experiência com integração foi mais ou menos parecida com a das meninas também. A gente fez dinâmica, conheceu a empresa, conheceu o banheiro também. E basicamente isso. Eu também fiz só um dia de integração e depois de 6 dias eu comecei na empresa também. A integração eu acho importante para você perder um pouco do medo também, né? Que a gente nunca sabe o que pode esperar na empresa, né? E a integração ela ajuda muito. É o medo do desconhecido, né, Amanda? Com certeza, eu sofro muito disso, viu?
A gente cria as nossas expectativas, como eu disse lá, desde o início, quando a gente é convidado. Rayane, eu já vou te dar a palavra, tá? Só um instantinho. Então, desde o início lá, quando a gente vai pesquisar a empresa, né? Lembra que eu falei? A gente vai criando um cenário, uma expectativa, e a gente, quando chega na empresa, a gente vai fazendo essa comparação, não é? Verdade, verdade. E vai dando receio, isso é normal, né? Quer dizer, até eu conhecer as pessoas, até eu conversar com as pessoas, vai quebrar o gelo, como dizem, né? Ó, essa última empresa que eu trabalhei, eu não fiz integração. E aí eu criei uma coisa na minha mente, quando eu cheguei lá era outra coisa. Entendeu? Por Sim. isso que eu acho importante a integração, porque você vai fazer um pouco do que você vai fazer lá no trabalho, né? E aí onde eu entrei não fez, não, foi direto. E veja só uma coisa, a integração, ela tem também um outro objetivo, né? De que se a Amanda que criou aquela expectativa na integração for totalmente fora daquilo que ela esperava, esse é o momento de você desistir, entendeu? Sim, verdade. É para isso mesmo que eles fazem, né? Para ver se a gente vai ter potencial de continuar. Então, porque, claro, ninguém vai criar um programa como esse, né, esperando que dê um resultado negativo. Mas a gente tem a taxa de risco nisso tudo também. Então, ao invés de esperar a pessoa entrar lá no ambiente de trabalho, perceber que não é nada daquilo, criar ali uma situação que não precisa, uma situação desnecessária, para depois sair, percebe que se evita todo esse constrangimento? É verdade. Então, é nessa perspectiva que eu trago para vocês do planejamento. Né? Então, se pensar na integração, também precisa se pensar nas taxas de risco que essa integração pode causar nos recém-chegados colaboradores. Concorda? Sim, verdade. Mas, na minha pergunta, a primeira abordagem ou a segunda, qual que você escolheria como modelo de gestão inicial do colaborador? A segunda. A de integração, né? E, sim, é muito importante a integração, pelo fato mesmo de você ter falado, né? Que se você não se sentir apto, você ainda pode desistir, né? Claro. Esse é o momento. E se não desistir, também esse é o momento de você falar assim, não, é essa empresa mesmo que eu quero e essa que eu vou começar a trabalhar com dedicação, Isso. não é? Isso até pelo fato de você conhecer a empresa também, onde você vai trabalhar, né? Claro, né? Porque a gente só adquire confiança a partir do momento que a gente vai se relacionando, né? Conhecimento é muito importante. Beleza, Amanda. Rayane, por favor, pode falar. Rayane, isso, pode falar, Rayane. Eu não estou conseguindo te ouvir, Rayane. Infelizmente. Será que é algum problema de contato aí? Porque eu sei que o seu microfone está ligado, tá aberto, mas eu não consigo te ouvir. Que pena. Mas vamos em frente, Rael. Não desiste, não. Mais alguém? Então, pessoal, pensar em gestão de pessoas, né, pelo fato de que pessoas vamos dizer assim, um ser extremamente complicado e difícil de se entender, né, pelo fato de que cada um tem a sua perspectiva de vida, cada um tem seus objetivos, e aliás, o grande desafio da administração de um negócio é conquistar a confiança de todos em benefício da organização e em benefício deles próprios. Então, por isso que é importante, e eu volto a falar do avaliar,
Por quê? Porque é o momento em que a empresa, a instituição, no caso, a Anhanguera, quer saber qual é o seu nível de satisfação com relação à instituição. E numa empresa não é diferente. O que se espera é, de tempos em tempos, com métodos e ferramentas diferentes, né, se possa monitorar esses níveis de satisfação para justamente se evitar aquilo que é tudo que uma empresa não quer encontrar, que é conflito. Né? Porque o conflito ele gera um desperdício de tempo, gera prejuízos ao relacionamento empresa-colaborador e contamina o ambiente. Então, quanto mais ajustado for todas as políticas utilizadas pela empresa, né, maior será o nível de dedicação das pessoas para com a empresa. Então, eu falo muito de prazer, né, de sair da minha residência e me dirigir até a empresa que me contratou. Eu falo muito disso. Qual é a minha perspectiva de poder estar me dirigindo até a empresa? Me dedicar ali 1/3 do meu dia, né, em benefício daquela empresa. Né? Então, é tão complicado administrar pessoas como se criar políticas que façam com que essas pessoas, né, olhem para um único ponto, que é o de desenvolvimento organizacional e profissional. Então, muitas vezes acreditamos ser, né, um momento de descontração, um momento ali de apenas de recepção, mas ele tem assim uma finalidade infinitamente maior, que é pensar na permanência desse colaborador pelo maior tempo possível na empresa, passando pelo tempo de experiência, esse colaborador comprar a ideia da empresa e se dedicar a ela, né, como sendo aí uma porta de entrada para o próprio desenvolvimento profissional. Em segundo lugar, quanto maior o tempo de permanência de uma pessoa numa empresa comprando essa ideia, né, maior é a possibilidade dessa pessoa trazer resultados, sugestões, melhorar processos. Por quê? Porque os elementos motivacionais, que são da própria pessoa, né, ela é proporcional àquilo que a empresa mostra para ela. Então, se a empresa demonstra que desde o início, desde o primeiro dia, ela está preocupada com ele, com ela, no sentido literal daquilo que é desenvolvimento profissional, não tenham dúvidas de que esses profissionais vão se dedicar a essa empresa. Direta ou indiretamente, vão se dedicar. Isso é fato. Isso é demonstrado desde que Taylor começou a estudar sobre eficiência, né, e eficácia das organizações americanas. Desde que Ford, desde que Fayol criou e teorizou as bases da administração de empresas, e depois os outros teóricos, né, chamados teóricos das relações humanas, né, teorizaram, escreveram, testaram de que o comprometimento ele é uma relação de troca, né? Eu vejo que tenho motivos para me dedicar, por quê? Porque se eu me dedicar, eu vou ser recompensado, não somente de forma financeira, mas também de crescimento profissional e pessoal. Então, é um fato, nós não podemos nos esconder. Eu posso hoje trabalhar numa empresa que não me valorize, mas nós temos aí milhares e milhares de casos de empresas que, ao contrário destas, né, produzem resultados a partir da relação de troca existente no ambiente.
Tá? Então, isso é legal, isso é importante da gente analisar, que é um momento tão barato, como eu disse a vocês, né? Não requer muito tempo, né? Algumas empresas utilizam horas apenas, né? Porém, bem planejado, bem balanceado, equilibrado, né? Mostrando os principais pontos de observação para os recém-chegados. Tem empresas que utilizam de um dia, levam inclusive para almoçar. Então, aquele grupo de recém-chegados, colaboradores, né, já começam a participar daquele ambiente com os demais que já estão na empresa. E tem o depoimento que eu disse a vocês de uma aluna que disse que na empresa onde ela trabalha, a empresa dedica uma semana, literalmente uma semana de integração. Então, não importa o tempo, o que importa é o objetivo, o planejamento, a intencionalidade que se deposita nesse programa para buscar algo em troca. E o que é esse algo em troca? Foi o que eu disse: permanência na empresa, tá? Diminuição da rotatividade e o turnover de profissionais naquela empresa, porque o turnover ele representa níveis de insatisfação muito altos, tá? Criação de identidade com aquela empresa. As pessoas normalmente elas fazem propaganda gratuita dessa empresa, comentando sobre a empresa para os seus meios de relacionamento. E é tão gostoso, prazeroso você ouvir alguém falar bem da empresa onde trabalha. É o marketing mais barato que existe, ou melhor, ele é gratuito, porque a empresa não paga um centavo para aquele empregado, aquele colaborador falar bem da empresa. Enfim, né, são elementos que vocês vão levar para a vida profissional de vocês e vão alimentar esse modelo de gestão que cada um de vocês vai escolher, né, na carreira que escolherem, né, e parar para pensar, né, o que de fato é importante e aquilo que é não importante. E um programa de integração, ele tem uma finalidade tão interessante que, né, eu até sugiro que vocês realmente pesquisem um pouco mais a respeito disso e utilizem das próprias experiências para que quando estiverem lá no topo, né, da hierarquia de uma organização, poderem pensar nisso de forma um pouco mais profissional. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Então vamos tomar aquela aguinha. Daqui 15 minutinhos a gente volta e aí a gente vai até o final, porque o conteúdo ele é razoavelmente pequeno, mas a gente vai desenvolver mais algumas coisas aí, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí. São 20h10, 20h25 a gente volta, tá bom? Amanda, pode comer um pedaço de pizza agora. Tá bom.
Vamos lá, pessoal, vamos retomar a aula. Então, vamos lá. Falamos bastante da finalidade. Ok, professor. Vamos, Rejane, vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, falamos bastante a respeito de planejamento, que eu tenho certeza que vocês já estão craques em como realizar planejamento, acordam e dormem pensando em planejamento, e a finalidade desse planejamento, que é criar o estímulo desde o início da chegada de um recém-contratado colaborador. Então, o livro ele traz no item 3.1 mercado de trabalho. Então, como esse livro ele foi escrito antes esta pandemia, então é necessário que a gente faça aí um paralelo, né, da visão do autor antes e depois da pandemia, né? Então, o mercado de trabalho ele é conceitualmente entendido como a relação entre oferta e procura. Um assunto bem simples e corriqueiro para vocês. Nossa, desculpem. Que é falar de oferta, né, e de procura. Isso está nos meios da administração de empresas, né, na gestão da qualidade também. Então, oferta de trabalho e procura, né, dos trabalhadores, né, por essas ofertas de emprego. Então, já antes da pandemia, nós tínhamos aí um quadro extremamente recessivo, né, de ofertas de trabalho. Estatisticamente, tínhamos aí um número aproximado de 13 milhões de desempregados no mercado. E pelo fato da recessão na economia, né, estar atingindo patamares muito desfavoráveis para as organizações, né, víamos, né, observando a diminuição de postos de trabalho. Alguns ramos de atividade não sentiram tanto, né, essa recessão, mas grande parte dos nichos de mercado nos ramos de atividade, essa recessão, essa crise, provocou realmente a decisão, né, da diminuição dessa hierarquia desses postos de trabalho. Com a vinda desta pandemia, né, se agravou exponencialmente, né, agravou essa crise em patamares nunca antes imaginados, né, empresas encerrando suas atividades, né, mesmo porque não por vontade própria, mas por necessidade de não poder manter a sua operação, por conta do distanciamento social, em alguns momentos até de isolamento, e requereu das empresas realmente uma postura resiliente, né, de aguardar os acontecimentos para poder voltar, retomar as suas atividades. E muitas dessas empresas não aguentaram, né, e acabaram encerrando as suas atividades, o que agravou ainda mais, né, o número de desempregados, né? Então, passa de 13 milhões, mas números que não revelam, né, 100% dessa realidade, né? Porque não se considera aí o trabalho informal, né? E, enfim, né, esse número deve ser muito mais, aliás, muito maior do que esses 13 milhões, né, o que leva a grande preocupação com o tema empregabilidade. Então, falar de mercado é falar
equilíbrio ou desequilíbrio, né, na relação entre ofertas de emprego, né, e o número de pessoas que estão aí aguardando, né, a sua própria oportunidade, né? Então, nessa relação, eu me lembro, e por isso eu resgatei, uma figura que eu criei para vocês, para nós falarmos um pouco sobre análise macro e microambiental, né, ou o contrário, análise micro, quando eu observo os pontos fortes e fracos da organização, né, então eu estou falando de ambiente interno, né, e análise macro, quando eu extrapolo esse ambiente interno e começo a analisar todas aquelas variáveis que interferem direta ou indiretamente na capacidade de produção de qualquer organização. Então, quando nós falamos de capacidade de produção, nós estamos falando de quantidade de pessoas e operações que essa empresa tem para atender a demanda do outro lado direito, que é da capacidade do mercado de consumir aquele produto ou serviço. E que nos moldes tradicionais, antes da pandemia, quando a oferta de emprego ou a capacidade de produção necessite de mais pessoas, né, então eu tenho aí a grande quantidade de oferta de emprego, que faz aquela balança baixar, né, e a capacidade de consumo, que seria a diminuição de pessoas, né, procurando por aquele emprego, por aquela vaga de emprego, né? Por outro lado, nós podemos ter aí também um desequilíbrio, né? Pouca vaga de emprego, que é a nossa realidade, e a quantidade exorbitante de pessoas procurando por este emprego. Então, seja de uma forma ou seja de outra, né, a postura das organizações precisa acompanhar esse movimento de sobe e desce, né, dessa relação de oferta e procura. Então, quando eu tenho pouca oferta, ou seja, eu tenho poucas vagas de emprego no mercado e a quantidade infinitamente superior de candidatos a essa vaga, as empresas passam a ser mais rígidas nos seus processos seletivos, né, visto que existe aí uma infinidade de mão de obra lá fora, né, para repor aquilo ou para chegar na empresa. Então, essa rigidez, muitas vezes, leva, né, à contratação de pessoas superdimensionadas para o cargo, né, pessoas muito qualificadas, tá? E aquela proposição da oportunidade, né, do primeiro emprego, cada vez mais vai se distanciando da realidade empresarial. Por quê? Porque a inserção no mercado de trabalho gera uma expectativa, né? Uma expectativa se vai dar certo ou se não vai dar certo. Então, nós como administradores, nós precisamos entender a relação custo-benefício. Então, dar oportunidade para alguém, né, significa que, no mínimo, essa empresa vai ter que arcar com 3 salários no período de experiência. E esses 3 salários, né, 90 dias de experiência, representam para a empresa o dobro, né, porque os encargos trabalhistas, né, os encargos sociais e trabalhistas, agregam valor a este salário, dobrando, né, a despesa de qualquer empresa que não seja optante pelo Simples Nacional. Então, precisamos pensar nisso também. As empresas, atualmente, elas requerem cada vez mais capacitação, requerem cada vez mais competência das pessoas para poder realmente deixar de ser uma aposta para se tornar uma realidade, né? E a integração, ela tem também esse viés de ajudar nesse distanciamento da aposta
e da aproximação da realidade propriamente dita, né? Porque, repito para vocês, né? Vocês são alunos de administração de empresas e gestão da qualidade. Pois não, Giliardi? Quanto que a empresa paga por cada funcionário que contrata? Desculpa, Giliardi, você pode repetir? Acho que passou uma moto aí. Eu não ouvi. Quanto que a empresa paga por cada funcionário que contrata? Que eles contratam no encargo dela. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Todo o contrato regido pela CLT, Giliardi, aquele que é registrado em carteira, a empresa, além do salário, ela paga mais, em média, 100% de encargos sociais e trabalhistas. Entendeu? Entendi, sim. Correto, perfeito. Então, por exemplo, se você recebe um salário de R$ 1.000, para a empresa, você custa, em média, basicamente R$ 2.020, é 102% o que gira, tá? Mas vamos arredondar. Para cada R$ 1.000 pago de salário, você custa o dobro para ela. Entendeu? Entendi, sim. Dobrado. Correto. Por quê? Porque o custo da nossa mão de obra, Giliardi, ele é exorbitante, é uma coisa absurda. Eu vou te dar pouquíssimos exemplos, só para você ter uma ideia, e os demais colegas, se caso não sabem, né? Antes de eu falar disso, Giliardi, eu quero só complementar a minha abordagem, dizendo que a reforma trabalhista de 2017, né, ela trouxe uma nova realidade para as empresas, que foi as novas contratações, modelos de contratação, para poder fugir um pouco desse custo da mão de obra CLT, tá? Então, nós tivemos aí a chegada do contrato intermitente, contrato de trabalho parcial, né? O contrato de trabalho intermitente, nós vimos aí o ano retrasado, em 2018, pessoas que, né, conseguiram voltar ao mercado de trabalho, por exemplo, trabalhando no comércio só de sábado, só de domingo. Então, ia suprir uma necessidade da empresa com um contrato de um dia por semana. Então, eu acabo fugindo um pouco desse encargo, dessa carga tributária, tá? Além disso, contrato parcial, jornada 12 por 36, que as empresas agora podem adotar, o home office antes da pandemia, né, que já tinha começado há mais de um ano, enfim, alguns modelos de contrato que justamente melhoravam esse custo, né, que eu acabei de falar para o Giliardi. Mas, voltando a isso que você falou, Giliardi, só para você ter uma ideia, uma coisa simples. A empresa, ela é obrigada, todo mês, a depositar 8% do seu salário no fundo de garantia. Concorda? Hein, Giliardi? Perfeito, concordo sim, professor. Então, esse 8%, vamos lá, vamos dizer que você ganha R$ 1.000, tá? Então, R$ 80, ela precisa depositar na sua conta na Caixa Econômica todo mês e sai do bolso dela. Então, isso é encargo. Então, aí eu já tenho 8%. Todo mês, Giliardi, você tem um desconto no seu lerite chamado INSS. Esse desconto, ele é obrigatório, tá? Por quê? Porque isso vai alimentar a sua aposentadoria futura, né? Você, quando se aposentar, você até o final da sua vida, você vai se beneficiar desse desconto que você tem todo mês. Porém, as empresas também contribuem
junto com você, Giliane. Então, veja só, se você for descontado, dá um exemplo simples, 8% que vem descontado lá no seu Lerite, então você recebe menos R$80. Esses R$80, a empresa pega esse dinheiro e repassa para o INSS, numa guia de recolhimento. Ela não pode ficar com esse dinheiro, não é dela. E junto com esses 80, sabe quanto que a empresa deposita para o INSS, Giliardo? Mais 200. Sabia disso? Hein, Giliardo? Entendi, professor. Entendendo sim. Então, a empresa, ela tem que recolher, as empresas não optantes pelo Simples, se for optantes pelo Simples é uma outra realidade tributária, essa empresa tem que tirar do bolso 20%. Então, ela recolhe 20 e o Giliard mais 8. Só que o Giliard vai se beneficiar na aposentadoria, a empresa não se aposenta. Então, aí nós já temos 20 do INSS e mais 8% do Fundo de Garantia. Só para vocês terem uma ideia de quanto custa um empregado para uma empresa. Tá? Fora isso, tem outros encargos também, e fora 13º, fora férias. Então, se nós somarmos tudo isso, mensalmente para uma empresa, o empregado custa em torno de 100% a mais do que paga de salário. Então, é caro manter um empregado trabalhando numa empresa. Entendeu, Geliar? E demais colegas entenderam, pessoal? Sim, professor. Então, Sim. muito obrigado. Mas vamos em frente. Então, o autor, né, do livro, ele faz uma referência do Chiavenato, né, mostrando um quadro do lado esquerdo, mercado de trabalho em oferta, do lado direito, mercado de trabalho em procura, né? Mas é uma realidade antes da pandemia, então a gente precisa, a gente deve focar bastante essa nova realidade brasileira e mundial, né, e tirarmos algumas experiências sobre isso, né? Aonde eu quero chegar? Que o mercado de trabalho está cada vez menos oferecendo emprego, né? E cada vez mais, eu falo mercado de trabalho, eu estou falando das empresas, né? E cada vez mais aumentando o mercado de trabalho de procura, que são as pessoas, né, que estão aí à procura do seu emprego, né? Deixa eu ver aqui, a Josi está querendo entrar. Então, eu trouxe como referência apenas para a gente dar crédito à autoria, mas que a realidade ela se confunde um pouco com essa perspectiva antes da pandemia, tá? Então, o mercado de trabalho é o que a gente conhece, relação entre oferta de emprego e procura por este emprego, né? E a gente vê que é um desnível, né, um abismo entre quantidade de vagas de emprego e quantidade de pessoas procurando emprego. Só que nós temos também o mercado de recursos humanos, né? Esse mercado de recursos humanos está cada vez mais evidente hoje, né, na questão de que as vagas de emprego atualmente elas estão muito mais sendo vinculadas pela web, pela internet, do que propriamente pelas empresas, né? Então, as empresas elas utilizam lá dos seus portais o chamado Trabalhe Conosco, né, onde as pessoas vão lá e cadastram o seu currículo, mas também temos aí sites especializados, né, profissionais, exemplo disso o LinkedIn,
que é um site extremamente profissional, né? Então, lá as empresas vão procurar divulgar as suas vagas de emprego, né, para poder captar o interesse, né, dessa população que procura pelas vagas de emprego. Então, aquele cadastro, ele vai para o banco de dados da área de recursos humanos. Mas é um mercado muito volátil, ele tem uma validade muito pequena, porque eu posso cadastrar meu currículo hoje no site lá, e amanhã, né, se Deus quiser, já está empregado. Então, aquele cadastro ele já não tem mais validade. Mas é um meio de se captar mão de obra, não é? Então, esse é o chamado mercado de recursos humanos. Tá? E aí nós temos novamente o que a Venato demonstrando o mercado de RH em oferta, né, e o mercado de RH em procura, né, que da mesma forma do mercado de trabalho, nós temos aí um chamado delay, né, ou se não, uma diferença entre o antes da pandemia e depois da pandemia. Né? Então, nós temos aí uma recessão enorme, né, na oferta de vagas. Tem emprego? Tem bastante emprego, né, mas não o suficiente para poder produzir resultados na quantidade de pessoas que precisam de um novo emprego. Tá? Algumas realidades colocadas pelo livro, né? A produção industrial, né? Vejam, né? Tende a precisar de um número de pessoas devido à tecnologia. Né? Deixou de ser tendência. A tecnologia ela já vem fazendo parte da nossa vida, já não é de hoje, né? Desde o final do século passado, principalmente no Brasil, a partir da década de 90, a tecnologia vem ocupando espaço, né, no sentido de trazer mais racionalidade para as empresas, procurar realmente pessoas que estejam, de fato, né, inteiradas e atualizadas quanto à tecnologia. Hoje não se pode pensar em administrar um negócio sem a utilização de tecnologia, né? Porque eu ficaria no meio do caminho, tamanha as soluções existentes, né, para que eu consiga administrar bem o meu negócio, né? O crescimento e oportunidade de emprego nas áreas de serviço, isso é fato. Por quê? Porque as indústrias estão deixando de ser o fator primordial da economia brasileira. Nós estamos aí, além do custo da mão de obra, a manutenção de indústrias é muito cara no Brasil. Então, se resolve muitas vezes beneficiar ou revender produtos já industrializados, né, para diminuir o custo da operação, né? Então, a área de serviço, comércio e serviço tem aumentado exponencialmente em relação às indústrias brasileiras, né? E a gestão do conhecimento, né? Isso é um tema muito recente na vida acadêmica de vocês, que quanto mais eu aprendo, mais eu desenvolvo. Quanto mais eu desenvolvo, mais eu posso gerar inovações, né? Então, é um círculo virtuoso, né? Então, as empresas, quanto mais conhecem o seu mercado, mais elas podem sugerir, né, novos produtos, novos serviços ou nova perspectiva de negócio. Quando se fala de mão de obra, de gestão de pessoas, quanto mais eu tiver pessoas experientes, conhecedoras do seu ofício, mas que investem em si próprios, né, para trazer novas soluções para uma empresa, ela se torna um grande diferencial em relação às demais empresas. A automatização e robotização já não é mais novidade, né? Então, nós temos aí muito mais na área de automação do que, por exemplo, na área da mecânica, né? Daqui a pouco não vai existir mais nada mecânico, e sim automatizado. E cada vez mais os processos industriais eles estão requerendo mais robôs do que pessoas, né?
Então, a tecnologia, ela é, como eu disse a vocês lá atrás, é o quarto fator de diferenciação e geração de competitividade de qualquer um, seja empresa, seja pessoa física. Quanto mais você se desenvolve em tecnologia, mais você está próximo dessa chamada globalização da economia, né? E em tempos bem breves, isso vai ser praticamente o feijão com arroz de qualquer atividade econômica, né, empresarial, tá? O livro também traz uma observação que eu também acredito ser interessante, né? De que o programa de integração ele é um diferencial. Tivemos aqui alguns depoimentos de alunos que concordam que o programa de integração ele é um trabalho preventivo, né? Na questão da estabilidade de emprego, na questão do compromisso e comprometimento com essa empresa. E que, se bem planejado que vocês, repito, né, estão fazendo esse curso de administração e gestão da qualidade, vocês vão sair craques em planejamento, né? Então, se bem planejado, bem conduzido e bem controlado, né, existe aí uma condição muito favorável dessa empresa, né, passar pelos conflitos de rotatividade, enfim, e ganhar em escala na permanência dessa pessoa na empresa. E eu tive a grata surpresa, pessoal, de quando eu tive acesso a essa informação, não foi hoje nem ontem, mas de algum tempo que eu leciono essa disciplina chamada gestão de pessoas. E vocês sabem que eu sou escritor desde 2006, né? Eu tenho 4 livros publicados, principalmente nessa área de gestão de pessoas. E este autor, em particular, ele me cita no livro, né? Então, o primeiro livro que eu escrevi, em 2006, reeditado em 2007, e já estou na 4ª edição desse livro, ele reafirma a minha abordagem como professor e como escritor da importância que existe no processo de integração. Então, o primeiro livro que eu escrevi, com a ajuda de uma colega chamada Márcia Banov, fala sobre gestão de recursos humanos, fazendo um paralelo entre os moldes, os modelos tradicionais e os modelos estratégicos, né? Se vocês tiverem curiosidade, coloca meu nome lá no Google, vocês vão ver esses livros lá, né? Gilson José Fidelis. Então, o autor me cita, eu fico muito honrado disso, né? Então, gostaria de ler para vocês aquilo que eu escrevi, né? Então, socializar, eu utilizo socializar e não integrar, né? Porque a gente vive em sociedade, então a interação na sociedade nada mais é do que uma iniciativa de socialização, tá? Então, socializar os funcionários é uma estratégia que visa ao aprendizado, né? Então, as pessoas começam a aprender quem é aquela empresa, o que ela espera de mim. E tem por objetivo levar o recém-contratado a conhecer a empresa, sua história, valores e perspectivas. Além disso, é seu primeiro contato com a organização e, de certa forma, o prepara para que não se sinta deslocado em seus primeiros dias. Então, eu trouxe, né, com a falsa modéstia apenas de dizer o quanto que eu acredito nisso, né, tanto é que o autor me cita nesse livro, né, e eu acreditar realmente que esse programa de integração, ele tem, né, e eu sou consultor de empresas já há muitos anos, e eu tenho, nas minhas idas e vindas, orientado as empresas a adotar esse programa de integração, né, para que eles sintam de fato e de direito os benefícios dessa iniciativa, tá? Então, eu fecho o conteúdo da noite de hoje com essa citação e dizendo que eu me senti muito honrado de ter sido citado por este autor, tá bom? Gostaria de saber, né, Amanda, o que você achou do conteúdo? Tranquilo? Professor, ótimo. Oi? Muito bom o seu conteúdo, bem explicado.
esclareceu minhas dúvidas também. Tá certo. Caio, tranquilo no conteúdo? Tudo certo, professor. Gostou da citação, senhor Caio? Gostei, tá de parabéns. É como eu disse, é uma honra. Isso significa reconhecimento de um trabalho, né? Então, isso a gente precisa realmente valorizar bastante. Fala, Amanda. Professor, é só colocar o seu nome lá no Google que vai aparecer os livros ou tem algum título? Não, pode colocar Gilson José Fidelis. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Giliardi, como é que foi? Tranquilo hoje? Tranquilo, professor. Foi uma ótima aula, viu? Muito obrigado, Giliardi. Larissa, tranquila? Tranquilo, professor. Gostei muito da sua aula. Muito obrigado, viu? Rayane. Reginaldo. É muito boa a aula, professor. Tá de parabéns aí pela aula, pela explicação e também pela citação aí do livro aí. Não é gostoso quando a gente é reconhecido, né, Reginaldo? Sim, com certeza. E eu não traria se não tivesse, né, até como eu falei, por falsa modéstia, né, como está citado, né, a gente precisa se valorizar também, porque o trabalho é sério e a gente acredita naquilo que faz. Obrigado, Reginaldo. Rejane. Ô, professor. Foi boa Obrigada, aula, muito tranquilo. boa aula, ótimo, tranquilo. Para uma sexta-feira dessa, né, Rejane? É. Gente, da minha parte, uma ótima noite, um excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus e levem meu abraço até a semana que vem, tá bom? E quem não fez o avaliar, por favor, respondam lá por mim, tá bom? Um abraço, gente. Obrigada, professor. Bom fim de semana. E depois o senhor me dá umas dicas aí como é que faz para diminuir o nervosismo e ansiedade quando for fazer a integração, começar no emprego novo. Pode deixar que eu te ajudo no que for necessário, viu, Regiane? Obrigada, professor. Bom fim de semana. Obrigado. Um abraço para todos. Boa noite.